Spy Family não é mais o melhor anime de espiões já feito. Eu sei que isso parece loucura, mas e se eu te falar que Missão Família Ozakura pode ser tão bom quanto, ou até melhor que seu colega mais badalado? Se você acha que eu tô ficando louco, espera até o final do vídeo que tudo vai fazer sentido. O fato é que um deles pode estar te enganando. Por isso, hoje vamos descobrir qual é cinema absoluto e qual é uma baita decepção. Então já deixa o like para ganhar um cafuné da sua waifu e se prepara para descobrir qual família merece o topo do mundo espião. Seiba! São muitas as comparações interessantes que podem ser feitas entre esses dois, mas antes de abordar mundos, personagens ou animação, precisamos saber como eles começam. Spy Family acompanha o melhor dos espiões enfrentando um desafio mais difícil que encarar terroristas ou desarmar bombas. Virar um pai e marido exemplar, tudo para se infiltrar numa escola prestigiada e investigar o político central da Guerra Fria que ameaça explodir a qualquer momento. Já a Missão Família Ozakura traz um jovem que vira espião ao se casar com sua amiga de infância, passando a treinar para proteger sua esposa enquanto tenta viver numa profissão onde morar numa lata de lixo parece algo normal. Aqui, a espionagem é só mais uma face do mundo contemporâneo. Ela pode ser desconhecida para pessoas comuns, mas não passa de um trabalho burocrático para os agentes. Enquanto isso, Spy Family te joga num universo inspirado na metade do século XX, onde as missões à la 007 são essenciais para manter a paz entre nações recém-saídas de um conflito. A princípio, sua história tem uma tensão no ar, pois qualquer deslize pode resultar em guerra, enquanto no outro as coisas são mais íntimas, focando na evolução do protagonista como espião e o relacionamento dele com sua nova família. Isso não quer dizer que a família não seja importante em Spy Family, muito pelo contrário, a diferença é que ela começa apenas como parte de uma missão, e já que essas novas relações são tão importantes, é bom apresentar quem faz parte delas. Em Spy Family, o agente Twilight é o lendário mestre dos disfarces que assume a identidade de Lloyd Fogger para concluir a missão mais importante de sua carreira. O que ele não sabe é que sua nova família também leva vidas duplas. A filha adotiva, Anya Fogger, codinome Anya Stellar, é telepata e sempre busca se divertir com as missões do pai. Já a esposa de fachada, Yor Fogger, codinome Eu Deixaria Ela Me Matar, quer dizer, Rosa Selvagem, é uma assassina que aprecia o novo casamento para não levantar suspeitas sobre seu trabalho. Ah, e eu não posso esquecer do Bond. Sem o James, só o Bond. O doguinho capaz de prever o futuro, que pode não ser mestre da espionagem, mas é tão cachorrão quanto o lendário agente dos cinemas. Saindo dos Foggers para os Ozakura, Taiyo Asano é o novo membro da família e o personagem principal. Sua esposa, Mutsumi Ozakura, é a chefe da família e aquela que deve ser protegida a qualquer custo, como se fosse sua última torre no Clash Royale. E o Taiyo nem chega a conhecer seus sogros logo de cara, mas eles deviam ser tipo 2 coelhos, já que resolveram ter 7 filhos, a amada do nosso herói e mais 6 irmãos, cada um com habilidades próprias, o que inclui quem tem o domínio das artes marciais, até aquele que poderia fazer parceria com Heisenberg. Isso sem contar os vários agregados que entram para a família ao longo da história, ou o Golias, cão de guarda da casa e motorista nas horas vagas. Então é interessante ver como, de um lado, temos a Anya acabando de ganhar novos pais, enquanto Taiyo perdeu os dele logo na primeira cena, mas pelo menos agora tem vários irmãos e é gentilmente convidado a conhecer o mundo da espionagem. Assim como eu gentilmente te convido a se tornar um membro aqui do canal para receber acesso antecipado aos vídeos, ou você pode só deixar o like, se inscrever e hypar o conteúdo também. De qualquer forma, agora é hora de entender melhor como esses animes funcionam e deixar suas diferenças bem claras. Para começar, basta bater o olho nessas séries para notar que Spy Family tem uma animação acima da média. Não à toa, ele nasceu de uma parceria histórica entre dois grandes estúdios. Enquanto isso, Missão Família Ozakura tem produção tão medíocre quanto seu estúdio. São poucos os momentos de real destaque, a não ser que seja uma cena aleatória da melhor irmã dançando. Aí eles despejam todo o orçamento. Mas também é importante falar do visual de Spy Family. Ele se destaca pelos designs mais variados, onde os personagens podem ter a cabeça parecendo qualquer forma geométrica, e o período fictício do mundo mistura estilos e tecnologias de forma bem charmosa. Isso dá ao anime uma identidade visual fortíssima, basta um frame aleatório para identificar a série. Infelizmente, o mesmo não vale para a família Ozakura, que só chama atenção com o visual de seus personagens mais importantes. Pelo menos, não é incomum que eles reflitam a personalidade ou os poderes dos espiões, tipo o irmão que parece o Rambo porque é meio tarado por armas, ou a garota que usa essa almofada de alfinetes porque adora espetar os outros. Esse tipo de coisa não aparece no outro anime, mas é porque os dois abordam a espionagem de um jeito diferente. Spy Family é mais elegante e pé no chão. Ainda existem absurdos, mas sua lógica lembra clássicos filmes de espião, onde vale exagerar pelo espetáculo audiovisual. As únicas diferenças é que aproveita a mídia 2D e dá uma pitadinha de infantilidade para criar seu tom único. Por outro lado, a família Ozakura tem um tom mais cartunesco. Seus personagens têm poderes sobre-humanos e suas inspirações parecem mais voltadas para desenhos animados do que filmes. Pois é, aposto que quem escreveu isso aqui adorava Três Espiãs demais. Quer dizer, como não gostar, né?
Enfim, é por terem abordagens diferentes que a vida dupla é algo bem mais importante no anime dos Fargers. Alguém como Lloyd realmente precisa equilibrar suas missões com a construção da família, evitando que tudo saia do controle e coloque a paz em risco. E o começo da série administra isso perfeitamente. Nós realmente sentimos o progresso da operação e os personagens se tornando uma família de verdade. Por isso é tão lamentável ver o anime perder esse equilíbrio com o passar dos episódios. Mas antes de explicar por que Spy Family entra nessa decadência, preciso voltar para a família Ozakura e pontuar como a dupla identidade é pouco explorada aqui. Isso acontece porque a história deixa a vida normal como pano de fundo, mergulhando com tudo no mundo dos espiões. Afinal, basicamente todos os personagens são desse lado secreto, e essa é só mais uma profissão por aqui. Temos os coitados do CLT e também os herdeiros que nadam na grana. Pra quem vê de fora, é tipo segurança de shopping. Você nunca sabe qual é a função deles de verdade, a não ser que se torne um. Agora, a narrativa começa com o Taio sofrendo pela morte de seus parentes. Ele se afasta de todo mundo menos da Mutsumi, seu porto seguro, e acaba se casando com ela para não ser morto por seu cunhado mais velho e mais esquisito. A partir daí, a história vira um tipo de slice of life cheio de ação, que aos poucos apresenta mais os Yozakura e vai transformando o Taio num grande agente. O objetivo principal continua sendo proteger sua esposa, mas lá para metade da primeira temporada, somos surpreendidos por uma trama maior, conectando a história centenária dos Yozakura com organizações criminosas e até a morte da família do protagonista. E é justamente aí que aparecem as diferenças cruciais entre essas obras. Enquanto uma expande seu mundo, escala conflitos e faz Taio evoluir constantemente, a outra começa a se acomodar e repetir as mesmas fórmulas. Isso vai ficando mais evidente depois da Anya se tornar Anya Estelar, momento em que a história principal desacelera e o anime fica desequilibrado pro lado do Slice of Life, ou passa a inventar missões alternativas para ocupar o tempo. E veja bem, eu não tô falando que tudo aqui é ruim, ainda existem sidequests e interações divertidas entre os personagens. O problema é que também temos episódios chatos e desinteressantes que não existiam no começo da obra. No geral, essa é uma questão que afeta não só a estrutura narrativa, mas também relacionamentos importantes como o romance do casal principal. Apesar dos dois animes começarem com casamentos por conveniência, a abordagem a partir daí é bem diferente. Família Ozakura tem um par surpreendentemente maduro de adolescentes. Eles realmente agem como um casal na maior parte do tempo, demonstrando carinho e apoiando um ao outro. E não podemos esquecer da safadeza que são as suas cenas de mãos dadas. Muita gente pode querer ver algo mais explícito, mas para os padrões dos animes, especialmente o shonen, o fator romance aqui é bem acima da média. Talvez os protagonistas até exagerem no quanto se amam. Enquanto isso, o mais longe que o relacionamento de Lloyd e Yor vai é essa parte em que eles estão saindo na mão. Sem sexo e brigando toda hora? Talvez o casamento daqui seja o mais realista no fim das contas. Brincadeira, eles até saem em alguns encontros e convivem em harmonia, mas qualquer chance de avançar a relação acaba virando a mesma piada de sempre. É curioso como os dois são tão durões para cumprir suas missões, mas quase agem igual crianças em seu relacionamento. Mas sei lá, talvez eu esteja reclamando justamente porque a química deles é ótima. Eu nunca quis tanto que dois personagens só botassem pra fuder. Tem quem diga que esse não é o foco do anime, mas eu discordo. Romance pode não ser a prioridade número 1, mas recebe tempo demais de tela pra ficar parado no mesmo lugar. E como comédia é um dos pilares da série, repetir a mesma piada várias vezes acaba perdendo a graça. Outro exemplo disso são as interações com o irmão tarado da Yor, Yuri, que só pensa em ser super protetor com ela. Mas isso não quer dizer que a grama do outro lado da cerca seja mais verde nessa questão, já que os Ozakura têm seu próprio irmão tarado pela irmã. Aliás, eu tenho até medo só de imaginar o que seria uma união entre esses dois. A diferença é que Kyoichi Yozakura é o único estranho em meio a vários outros irmãos normais, e ele naturalmente ocupa o papel de mais velho e protetor da casa, enquanto Yuri é o mais novo e também um bunda mole perto do Lloyd. Claro, o humor é subjetivo, então tem quem acha as piadas de família Ozakura repetitivas também, sem contar que sua natureza mais espalhafatosa pode dar a sensação de exagerar demais, tornando difícil comprar os momentos mais sérios da trama. Às vezes ele faz do assassinato algo divertido até demais, e em outras oportunidades coloca peso dramático na morte de um vilão, mas isso só acontece por dois motivos. O primeiro é porque o anime não se leva muito a sério, a não ser que seja um momento de grande importância emocional para um personagem, tipo nos episódios em que o Taio começa a descobrir a verdade por trás da morte de sua família, ou quando o vilão da primeira temporada relembra suas motivações. E o segundo é porque o anime varia entre antagonistas episódicos descartáveis e aqueles com mais impacto para a história ou para os personagens. Eles não são os mais complexos já feitos, só que tem mais personalidade e poderes identificados
inexplicáveis se comparados àqueles de Spy Family, onde os vilões parecem capangas de um filme do John Wick, e aqueles que poderiam ter grande relevância narrativa foram pouco explorados por enquanto. Isso só reforça como o anime dos Forgers é um slice of life com adição de espiões, assassinos e uma pitada de ação. Ao longo da história, o protagonismo parece mudar de Lloyd para Anya, diminuindo a urgência da missão e aumentando as aventuras escolares com caras e bocas icônicas para os animes. Enquanto isso, a Iori é promovida para coadjuvante, já que seu trabalho sangrento entra em conflito com a infantilidade da série. Ela tem seus momentos de brilho, tipo quando ensina a Anya a buninar seus coleguinhas, mas fica difícil conectar o mundo dos assassinos com a realidade dos outros protagonistas. Ainda assim, o maior trunfo de Spy Family está na junção desses 3 ou 4 personagens. Além de ser extremamente divertido acompanhar suas identidades duplas se chocando, existe uma catarse maior em ver pessoas sem família finalmente encontrando um lugar onde podem ser felizes. Os secundários ajudam bastante nisso, jogando um tempero extra nessas interações, apesar de exagerarem na dose às vezes. No caso da família Osakura, o ponto mais forte é o casal principal, fofo bastante para derreter seu coração. O problema é que a dinâmica fica um pouco desequilibrada, já que Taio recebe quase todo o foco, enquanto Mutsumi, apesar do carisma, muitas vezes parece só uma esposa troféu. Quanto ao relacionamento entre a maioria dos irmãos ou coadjuvantes, ele é excelente também. Tudo bem que talvez sejam personagens demais com pouco tempo de tela, mas a dinâmica fraternal daqui é bem precisa e as novas adições à família são muito bem-vindas. Apesar de que, se eu quisesse ver irmãos brigando, era só sair dando tapa nos meus. Isso sim seria ficar imerso na história. Outro ponto importante é o ritmo dessas narrativas. Quando Spy Family entra num arco maior, ele flui bem, mas quando se divide em histórias paralelas, anda na velocidade turbo, e eu tô falando do caracol antes dele se transformar. Já a família Osakura é um pouco mais complicado. Sua história surpreende positivamente quando explora a lore da família e oferece a perspectiva dos antagonistas. Só que o ritmo é truncado pela presença de episódios focados em treinamento ou concursos de talento no meio dos arcos. No fim, com evolução de poderes, bons personagens e muita ação, Missão Família Osakura se parece com um shonen tradicional, mas com um pouco de slice of life e romance na sua base. Ele só dá o seu toque de espião para uma fórmula já vista nos animes. Por outro lado, Spy Family é mais original e elegante, para respeitar o professor da Anya, obviamente. Ele cria suas próprias fórmulas, que atingem ápices maiores, mas podem ficar desgastadas em alguns momentos. Talvez isso aconteça porque a série ficou popular demais, sendo esticada para maximizar os ganhos, mesmo que isso afetasse a qualidade narrativa. Já Osakura se tornou tão bom quanto pôde, pois ser low profile tirou a pressão de prolongar a história, e na verdade, o transformou numa série subestimada. Levando tudo em consideração, Spy Family decepciona quando parece virar mais filler do que desenvolvimento. Ele não é mais o melhor anime de espiões, porque o cinema absoluto só pode ser Spy Family também, mas lá na primeira temporada ou nos momentos em que reencontra o equilíbrio entre a dinâmica da família e seu objetivo principal, enquanto tira máximo proveito de sua produção superior. Missão Família Osakura é um anime mais consistente e supre alguns fatores que deixam a desejar no seu concorrente, mas ele é mais feio, com ritmo atrapalhado e muita coisa acontecendo. No geral, ainda não consegue atingir os picos ou a originalidade que torna Spy Family especial e icônico para muitos. A única certeza é que a Anya adoraria ver Família Osakura na sua televisão, apesar de provavelmente estranhar um casal que realmente demonstra gostar um do outro. Se você curtiu e quer apoiar o canal, vire membro clicando no vídeo especial do comentário fixado ou descrição. Também não esqueça de deixar o like, se inscrever e hypar o conteúdo. Dito isso, muito obrigado por assistir, eu sou o Cid do canal Seiba e até o próximo vídeo.